nossos corações ainda estão, eu creio que, impactados pela experiência que o Senhor nos concedeu hoje pela manhã, de receber o pastor Manfred Grellert conosco aqui no culto da manhã. Como consta no editorial do nosso boletim, extraímos uma parte daquilo que ele mesmo contou e a irmã Leni publicou no livro do centenário da igreja. Esse servo de Deus foi ordenado pastor aqui em nossa igreja, a pedido da nossa igreja, aos 28 anos de idade, para ser pastor aqui em nossa igreja. E aqui esteve de 1970, junho de 70 até junho de 80, portanto 10 anos. Durante 10 anos ele serviu ao Senhor aqui com os servos de Deus que aqui também serviam ao Senhor naquela época. E foi uma emoção imensa hoje pela manhã poder recebê-lo e poder cultuar a Deus com este homem de Deus que tem deixado, ao longo desses anos de vida, 82 já completados, este ano deve completar 83, no dia 24 de outubro, tem deixado marcas de Jesus por onde passa. Quando Deus me dá a oportunidade de conhecer um homem de Deus, a vontade que vem ao nosso coração é estar próximo o tempo todo. Não é assim? Esse foi o sentimento daquela mulher de Sunem, que disse ao seu marido: vejo que este que nos visita sempre é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui em nossa casa, para que ele tenha sempre onde se hospedar quando vier à nossa cidade, e assim o teremos sempre por perto. Eu fico imaginando na situação de Jó, ou melhor, de Ló, sobrinho de Abraão. Quando Abraão, vendo que estava havendo problemas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, dificuldades, conflitos entre eles, e então Abraão lhe disse: meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, a terra está diante de você, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para o sul eu vou para o norte. Nós não vamos poder permanecer juntos porque os pastores dos nossos rebanhos estão tendo problemas, e para evitar problemas nós precisamos nos separar. Eu imagino que Ló cometeu um grande equívoco em ouvir o conselho de Abraão. Ele deveria ter dito: meu tio, o senhor é um homem de Deus, vamos trocar esses pastores, mas eu não abro mão da sua companhia, eu não abro mão de estar com você, eu não abro mão de estar junto a você o tempo todo, e eu quero a sua companhia. Ló se afastou, e nós sabemos muito bem qual foi o seu fim. Foi armando as suas tendas aos poucos, até chegar a morar na cidade de Sodoma, receber um grande livramento de Deus com a sua família. A sua esposa não conseguiu resistir à tentação de olhar para trás, olhou para trás e virou uma estátua de sal. As suas filhas, vendo que não tinham com quem casar, embriagaram o próprio pai e tiveram filhos do próprio pai. Assim nasceram os moabitas e os amonitas, povos que depois se tornaram inimigos de Israel. Tudo porque ele não quis ficar perto de um homem de Deus. Ele não quis ficar ao lado de um homem de Deus. E eu estive pensando naquilo que o pastor Grellert disse hoje e ontem. Ontem nós tivemos um almoço com os diáconos, tivemos um encontro também com a Alabaque, a Academia de Letras e Artes Batista da Capunga, e as suas palavras, muitas das suas palavras ficaram gravadas no meu coração. Quando ouvi o coro cantando Uma Só Fé, trazendo à memória realmente aquele dia
da nossa posse, dia 17 de agosto de 2019, quando o coro canta do bebê ao ancião, cantando e louvando a Deus. Isso me lembra a fala do pastor Grelich ontem, em particular, falando sobre a realidade da igreja norte-americana, que nos últimos 10 anos perdeu simplesmente 2 milhões de membros. 2 milhões de membros. Ele disse, as igrejas hoje estão uma geriatria só. Os jovens, muitos deles perdidos. Eles querem Cristo, mas não querem a igreja que abandonou o Cristo, no entendimento deles. Como precisamos orar pelos nossos irmãos norte-americanos. Ele disse que já existem pesquisas que dão conta do ano em que provavelmente os cristãos não serão mais majoritários em termos de religião nos Estados Unidos. Um país que nasceu com fundamentos bem sólidos no Evangelho. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos, especialmente porque Deus usou esse povo para trazer-nos o Evangelho há 150 anos atrás. E hoje, quantos batistas somos no Brasil, quanta obra missionária temos realizado a partir daqui para abençoar tantos povos do mundo. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus pela igreja norte-americana, precisamos orar ao Senhor para que Deus também tenha misericórdia de nós e nos dê, como Ele disse, discernimento. Discernimento. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, disse Jesus, o bom pastor. E Ele disse que nós precisamos de discernimento para discernir a voz do pastor, a voz do Senhor. E um dos grandes problemas que temos está nas nossas próprias mãos, este celular. E disse que se você acorda de manhã cedo, a primeira coisa que você faz é apanhar o seu celular, provavelmente você terá problemas na sua vida espiritual. No início do dia, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de falar com quem quer que seja, apanhe a sua Bíblia, dobre o seu joelho, refugie-se no Senhor, porque senão, disse ele, nós teremos uma vida devocional superficial e pior do que isso, seremos pessoas superficiais. Seremos pessoas superficiais. Então, invista no seu tempo com Deus, invista na sua devocional, que seja uma devocional consistente, um tempo com Deus de forma consistente, para que você possa estar realmente caminhando dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus deseja para você. Que este fim de semana abençoado que o Senhor nos concedeu na companhia de um homem de Deus realmente marque os nossos corações e possamos iniciar esta semana com a palavra do Senhor nos nossos corações, firmados naquilo que Ele tem realmente preparado para nós. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o texto que estaremos lendo na parábola do servo vigilante, Lucas capítulo 12, 35 a 48. Lucas 12, de 35 a 48, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler de acordo com a versão nova Almeida século 21. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 35. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas.
Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer venha no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará, não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel? Qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: meu Senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Amém? Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, Deus, por este momento tão precioso de culto, de adoração ao Senhor, em que temos a oportunidade de refletir um pouco mais, ó Deus, na Tua Palavra neste dia. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu já falaste aos nossos corações hoje pela manhã, pela instrumentalidade do Teu servo, Pastor Manfred, e aproveitamos essa oportunidade para interceder pela Igreja norte-americana, a fim de que Tu promovas, pela obra do Teu Espírito ali naquele país, um grande avivamento espiritual, e que, ó Deus bendito, continue tendo misericórdia daquela nação, que Tu usaste, ó Deus, para nos trazer o Evangelho há 150 anos atrás. Muito obrigado, Senhor bendito, por aqueles que Tu usaste no passado e continuaste usando ao longo dos anos, ó Deus, na história dos batistas no Brasil. E rogamos, ó Deus, abençoa, ó Deus, a Igreja norte-americana. E abençoa, por conseguinte, a Igreja brasileira. Dá-nos discernimento, dá-nos, ó Deus, direcionamento, dá-nos a capacidade de aprender com os nossos próprios erros e com os erros, ó Deus, daqueles outros, ó Pai, que nos cercam nos Estados Unidos, na Europa. Que tristeza ver tantas igrejas na Europa hoje se transformando em bares, boates, bibliotecas. Deus bendito, que tristeza, Senhor, ver, ó Deus, um continente simplesmente avesso ao Evangelho, avesso a Jesus. Nós Te pedimos, ó Deus, faz a Tua obra, Senhor, em nosso meio e livra-nos, ó Deus, de experimentar esse esfriamento, esta realidade, e que Tu tenhas, ó Deus, misericórdia, Senhor, de nós. Dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual, dá-nos discernimento, ó Deus, bendito da Tua Palavra neste momento em que lemos, e que possamos assim, ó Deus, compreendê-la e aplicá-la, Pai, em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, temos aqui uma parábola, dentre as muitas parábolas contadas por Jesus. Uma parábola que fala sobre a necessidade de nos prepararmos para aquele grande dia.
o dia em que o Senhor voltará, o dia em que nos encontraremos com o Senhor, o dia em que chegaremos diante dEle e teremos a oportunidade de entrar na eternidade com Deus. Alguns, certamente, ou muitos, entrarão numa eternidade sem Deus. Portanto, esta parábola tem muito a nos ensinar a respeito da nossa preparação para a volta de Jesus, para aquele grande dia em que estaremos com o Senhor para sempre. O texto nos diz que nós devemos ficar alertas. Acompanhe comigo o verso 35. O verso 35 nos diz: estai preparados e acendei as vossas cadeias, ou estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. As candeias, as lamparinas aqui eram luminárias usadas naquele tempo para que as pessoas pudessem fazer alguma coisa durante a noite. Não havia os recursos que nós temos hoje, não havia uma iluminação tão potente, tão boa como nós temos hoje, e eles precisavam acender lanternas, precisavam acender candeias, lamparinas, se queriam fazer alguma coisa durante a noite. Acender as candeias significa ficar alerta a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós perdemos esse discernimento daquilo que acontece ao nosso redor, perdemos o discernimento daquilo que está acontecendo com a nossa própria vida, se estamos de fato caminhando segundo o propósito de Deus ou não, se estamos de fato vivendo segundo o seu querer ou não, certamente corremos graves riscos em nossa jornada, em nossa caminhada. Acender, portanto, as candeias significa também estar alerta para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Significa manter viva a nossa comunhão com Deus. O verso 35 nos diz: estejam prontos, cingidos, e conservem acesas as suas candeias. Diz a Nova Versão Internacional: conservem acesas as suas candeias. Não é simplesmente o ato de você acender e deixá-la apagar logo adiante, mas é conservá-la acesa. Conservá-la acesa. No Antigo Testamento, isso me faz lembrar da ordem de Deus de que o fogo estará sempre aceso no altar. Manter o fogo do altar é manter acesa a nossa comunhão com Deus, manter firme o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Conservem acesas as suas candeias significa que nós precisamos não apenas acender, mas conservar. Não pode ser uma candeia que a gente acende no domingo e apaga na segunda-feira. E na segunda-feira a gente vive do nosso jeito, e não mais do jeito de Deus, não mais de acordo com a vontade de Deus. João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai nos dizer: filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados ou confundidos diante dele na sua vinda. Precisamos permanecer nele, conservar a nossa candeia acesa. Permanecer nele significa permanecer em comunhão com ele, num relacionamento íntimo, profundo, consistente com ele. Um grande desafio para mim e para você é acender a candeia de uma comunhão profunda com Deus e mantê-la acesa durante todo o dia. Durante todo o dia. E muitas vezes ficamos numa situação apertada por conta das atividades, por conta de um ativismo desenfreado, às vezes até dentro da própria igreja.
e não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para manter uma comunhão com Deus. Há uma frase interessante atribuída a Lutero, em que ele teria dito que normalmente ele orava 2 horas por dia. Mas no dia em que ele estava muito ocupado, no dia em que a agenda estava cheia demais, ele orava 3 horas. Ele gastava 3 horas com Deus. Porque no seu entendimento, num dia muito ocupado, muito agitado, ele precisaria afinar ainda mais o instrumento. Ele precisaria afinar ainda mais o seu relacionamento com Deus para ter discernimento na hora das decisões, na hora das escolhas, enfim, naquilo que ele deveria fazer ao longo da sua vida. Mantenha acesa a sua candeia, meu irmão. Prepare-se para a volta do Senhor, mantendo acesa, conservando acesa a sua candeia, investindo na sua comunhão com Deus, investindo no seu relacionamento com o Senhor. Não permita que a sua candeia apague por motivo algum. Não permita que os problemas da vida venham a apagar a sua candeia. O verso 37, você está com a sua Bíblia aberta? O verso 37, Jesus vai dizer: bem-aventurados, felizes aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas os seus servos. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa, e aproximando-se os servirá, quer venha no começo da noite, quer venha no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar, se os encontrar prontos, se os encontrar preparados. Esta semana, quarta-feira passada, o Senhor chamou para si nossa irmã Maria Vilar. Na quinta-feira estávamos aqui no culto de gratidão a Deus pela sua vida, e Deus me deu a oportunidade de compartilhar uma palavra baseada em 2 Coríntios capítulo 5, falando sobre a nossa habitação eterna e falando sobre essa necessidade de nos prepararmos para a eternidade. Eu me lembrei de mencionar um livro cujo título é 30 Dias para Viver. A tese desse livro é muito simples. Imagine que você recebesse a notícia de que você teria apenas 30 dias para viver. E na ocasião que eu li esse livro, eu vi um vídeo que foi compartilhado junto com o livro, em que essa pergunta era feita a diversas pessoas. E cada uma dizia o que gostaria de fazer. O que gostaria de fazer se soubesse que teria apenas mais 30 dias para viver. Eu não sei o que é que você faria. Eu não sei o que você faria. Se você hoje recebesse, por exemplo, um diagnóstico que dissesse a você: olha, você está com um câncer de vesícula. Por muito tempo eu pensei que o câncer de pâncreas fosse o pior de todos, mas quando eu tirei a minha vesícula, o cirurgião me disse que o câncer de vesícula provavelmente seria o câncer pior que existe. E que se você for diagnosticado no início, humanamente falando, você deve ter uns 45 dias de vida. No início. Essas foram as palavras do médico para mim. Ele disse: provavelmente você não vai ter mais esse problema, você já tirou a sua. Mas imagine que você soubesse receber um diagnóstico, uma situação que ele dissesse: você terá mais 30 dias de vida apenas. O que é que você faria nesses 30 dias? E as pessoas foram respondendo a muitas indagações, respondendo a essa pergunta, e uma delas me chamou a atenção, e eu guardei no meu coração. Ela disse: se eu tivesse mais 30 dias de vida apenas, eu colocaria em ordem o meu coração.
eu colocaria em ordem o meu coração. Sabe aquela despensa de casa, aquele quartinho da bagunça, em que você vai amontoando coisas, vai guardando coisas ali? Muitas vezes o coração humano está desse jeito. E chega uma hora em que você precisa arrumar. Precisa arrumar. 30 dias para viver, um diagnóstico desse pode ter sido também, pode ser lembrado também através da visita do pastor Isaías à sua majestade, o rei Ezequias, levando a mensagem de Deus: coloque a sua casa em ordem, porque você não vai sair dessa, você vai morrer. Coloque a sua casa em ordem, porque certamente você morrerá, não viverá. Então, nós precisamos colocar a nossa casa, e mais do que a nossa casa, colocar o nosso coração em ordem, porque muitas vezes vamos deixando um monte de coisas fora do lugar, e até mesmo guardamos coisas que não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido para alguém que diz que está seguindo a Jesus. Ontem pela manhã, no iníciozinho da tarde ali, o pastor Grela estava falando aos diáconos, ele disse que se você é uma pessoa que cospe fogo em cima das outras, você não está seguindo Jesus. Como está o seu coração? Como está a sua candeia? Seu coração está pronto, está preparado para se encontrar com seu Deus? Ou existem ressentimentos, amarguras, ódio e uma série de coisas aí dentro que estão destruindo a sua comunhão com Deus, impedindo que a sua candeia se mantenha acesa, a candeia da sua comunhão com Deus, a candeia do seu relacionamento com o Senhor se mantenha acesa na presença do Senhor. Verso 38 diz: quer venha no começo da noite, quer venha no meio da madrugada, bem-aventurados são aqueles que estão preparados, não importa que horas venha o Senhor. Nós não sabemos que horas, em que momento virá o Senhor. Nós não temos essa informação. Mas o importante é que, quer ele venha de madrugada, quer ele venha no início do dia, quer ele venha no pôr do sol, no nascer do sol, em qualquer momento do dia, que ele nos encontre preparados. Que ele nos encontre preparados. Uma referência, esta aqui é uma referência ao vigia noturno, que precisa estar atento o tempo todo, apesar do sono. Apesar do sono. Certamente um desafio imenso, um vigia, passar a noite inteira em claro, acordado, mantendo-se alerta. Manter-se alerta durante o dia é uma coisa, manter-se alerta durante a noite, quando o sono vem com toda a força, é algo bem diferente. Jesus está nos chamando para não deixarmos o sono espiritual atingir a nossa alma, tornando-nos insensíveis a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, sem que tenhamos o discernimento necessário. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Precisamos despertar-nos do sono. De outra forma, certamente nos perderemos. Nos perderemos. Quantas e quantas pessoas perderam a vida, perderam suas famílias, porque estavam dirigindo com sono e cochilaram no meio de uma estrada.
cochilaram. Uma vez voltando para casa de uma vigília, eu era um adolescente, era por volta de umas 6:30 da manhã, estava no ônibus e de fato eu peguei no sono, e eu perdi o ponto. Graças a Deus, o ponto da minha casa era o penúltimo, antes do último. E quando eu acordei porque o motorista veio me acordar. Senhor, já chegamos. Mas eu tive que fazer o caminho de volta para casa. Tive que voltar a pé para casa. Quando a gente dorme, quando a gente pega no sono, do ponto de vista espiritual, a gente perde o ponto, a gente perde o lugar onde a gente tem que descer, a gente tem que fazer o caminho de volta para casa. Esteja alerta, esteja alerta. O vigia noturno precisava estar alerta para perceber que o inimigo estava se aproximando. Se ele cochilasse, se ele dormisse no seu horário de vigia, ele colocaria a cidade toda em perigo. Toda a cidade estaria em perigo por conta de um homem que dormiu. A sua família pode estar correndo perigo simplesmente porque você está dormindo do ponto de vista espiritual. Estai vós preparados, diz o verso 40, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Não esperais. A palavra de Deus compara a volta do Senhor aos dias do dilúvio. Nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam suas vidas naturalmente, como se nada fosse acontecer, até que começou a chover. Mas Noé já estava dentro da arca com a sua família. Noé foi um pregador da justiça, que durante todos os anos de construção daquela arca, pregou a justiça, pregou uma volta para Deus, pregou a necessidade do povo se converter dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus, mas aquela geração inteira não quis ouvir o pregador da justiça. Bem-aventurado, feliz o servo, a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim, encontrar alerta, encontrar atento, encontrar preparado. Para nos prepararmos, precisamos não apenas acender as nossas candeias, mas precisamos também fazer a vontade do nosso Senhor. Vejam comigo os versos 47 e 48. Diz o texto que o servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Veja o tamanho da nossa responsabilidade diante de Deus. Veja o tamanho da nossa responsabilidade diante de Deus. Paulo disse que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, em que éramos ignorantes a respeito de Deus, desconhecedores da vontade de Deus, desconhecedores do propósito de Deus para nós. Mas uma vez que nós conhecemos, uma vez que nós sabemos, não temos como justificar a nossa desobediência a Deus. Não temos como justificar e dizer: Deus, eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu não sabia. Eu não tinha conhecimento da tua vontade. Eu não tinha conhecimento daquilo que deveria fazer. Não teremos como justificar. Eu e você conhecemos a vontade do Senhor. Conhecemos, pastor? Conhecemos. A Bíblia é a vontade moral de Deus. O que Deus quer para mim e para você está aqui. Princípios inegociáveis da palavra de Deus estão aqui.
Eu e você conhecemos a vontade do nosso Senhor. Eu e você temos recebido muito da parte de Deus, muito da parte do Senhor. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu tenho apenas 1 ano de convertido. Amém, graças a Deus por isso. Você já sabe muitas coisas. Imagine nós que estamos perto aí dos 50 anos de batizados. Mês passado eu fiz 49 anos de batizado. Fui batizado aos 8 anos de idade. Imagina a responsabilidade de alguém que nasceu num lar cristão e que professou a sua fé em Jesus com 4 anos de idade. Imagina a responsabilidade. Eu recebi muito do Senhor. Muito, muito do Senhor. A vida inteira dentro de uma igreja do Senhor, ouvindo mensagens, estudando a palavra de Deus com os irmãos. Quanto recebi do Senhor, quanto você já recebeu do Senhor. Não teremos como justificar diante do Senhor que não sabíamos qual era a sua vontade. Não teremos como justificar diante de Deus que não tínhamos conhecimento da sua vontade e não nos preparamos devidamente. Não abandonamos os maus caminhos, os maus sentimentos do coração, as más intenções do coração. Não teremos como justificar isso diante de Deus. Temos a sua palavra em nossas mãos. Temos a sua palavra em nossas mãos. Temos pessoas que podem nos ajudar a compreendê-la. Temos a igreja do Senhor para nos ajudar a seguir os passos do Senhor. A quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito se confia, mas ainda se pedirá. Quantas coisas, quantas bênçãos temos recebido da parte do Senhor. Família, um teto para nos abrigar, sustento, o pão de cada dia. Quantas pessoas hoje não têm acesso sequer à palavra de Deus no mundo, não têm acesso à palavra de Deus na sua própria língua. O texto diz que o servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mais do que conhecer a vontade de Deus, precisamos cumpri-la. Mais do que conhecer a vontade de Deus, precisamos ajustar a nossa vida segundo a sua vontade. Não basta conhecer a vontade de Deus, não basta saber tudo que Deus preparou para nós. Quantas coisas Deus já disse a você para fazer e você ainda não fez. Quantas vezes nós ficamos esperando que Deus nos fale coisas novas. Estou esperando que Deus me diga isso, me diga aquilo, que fale alguma coisa a respeito disso, a respeito daquilo. Mas eu entendo que Deus não joga a conversa fora. Se Ele já nos disse algo para fazer e nós não fizemos, Ele não vai nos dizer algo novo. Ele vai esperar que a gente cumpra aquilo que Ele nos mandou fazer. Pare de adiar a sua decisão. Se você sabe o que tem que fazer, faça o quanto antes. O quanto antes. Obedeça. O que vos parece? Disse Jesus. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Não quero. Não quero. Mas depois, reconsiderando, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma, e este disse: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus. E eles disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas
as meretrizes estão entrando antes de vós no reino de Deus. Por quê? Porque disseram: não vamos fazer a tua vontade, não vamos trabalhar na vinha, não vamos fazer aquilo que tu queres. Disseram assim, mas depois essas pessoas que disseram assim se arrependeram e foram e entraram primeiro, adiante dos escribas e fariseus, no reino dos céus, porque se arrependeram. E arrependimento é a porta de entrada da obra de Deus na nossa vida. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Arrependimento gera transformação de vida. Quem fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus. Não foi quem disse que ia fazer e não fez. Foi aquele que disse que não ia fazer, mas se arrependeu e fez. Muitas pessoas certamente estão nas condições desses dois filhos. Talvez no primeiro momento dizendo: não vou fazer. Mas depois se arrependem e fazem a vontade do Pai. Outros dizem: sim, vou fazer, mas não fazem. Especialmente quando avaliam um custo. Um custo que não é financeiro, mas é o custo da renúncia do pecado, da renúncia daquilo que nos impede de viver no centro da vontade de Deus, no centro daquilo que Deus planejou para nós. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a fazer a sua vontade, se é que desejamos estar preparados para a volta do seu Filho, para aquele grande dia. Mas precisamos também ser fiéis e prudentes. Vejam comigo o verso 42. O verso 42 nos diz o seguinte: qual é o administrador fiel e prudente? Qual é o administrador fiel e prudente? Qual é o mordomo fiel e prudente? Que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo. Precisamos ser fiéis e prudentes. Fiel é aquele que cumpre o propósito original para o qual foi criado. Deus nos chamou para sermos administradores fiéis. E lá naquele dia, se formos fiéis, podemos ouvir o nosso mestre dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus nos chama a sermos administradores fiéis, mordomos fiéis. Essa figura do mordomo é uma figura muito distante já na língua portuguesa, porque não retrata mais a realidade, né, das famílias que, algum tempo atrás, tinham um mordomo, alguém que era o superintendente da casa, da fazenda, da família. Assim como José, no Egito, na casa de Potifar, era o administrador da casa de Potifar. Potifar não se preocupava com coisa alguma, tudo estava nas mãos de José. Ele era o administrador da casa, ele era o administrador daquela família. Deus nos chamou para administrar algo que não é nosso, nós não somos donos de coisa alguma, nem mesmo da igreja. A igreja é do Senhor Jesus, é dele, pertence a ele, ele é o único dono da igreja. Somos administradores, e permita a Deus que sejamos encontrados fiéis. Como é que estamos administrando a nossa vida? Como estamos administrando a nossa vida?
Será que estamos administrando a nossa vida com fidelidade ao propósito para o qual Deus nos deu? Aquele dia certamente será um dia de prestação de contas. Será um dia em que teremos que prestar contas a Deus. 2 Coríntios capítulo 5 nos diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, verso 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo. O dia da prestação de contas chegará. É melhor acertar-se com Deus antes. E o verso seguinte diz: conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir a todas as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Somos plenamente conhecidos por Deus. Tudo o que somos está diante do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas, diz Hebreus capítulo 4. Um dia teremos que prestar contas a Deus da nossa administração, como administramos a nossa língua, como administramos o nosso temperamento, como administramos os nossos relacionamentos, como administramos a nossa vida diante de Deus. Rick Warren diz que chegará o dia em que você estará diante de Deus, Ele fará uma auditoria na sua vida, um exame final antes de que você ingresse na eternidade. Um exame final. E na quinta-feira de manhã, no culto de gratidão pela vida da irmã Maria Vilar, eu estava lembrando justamente de algumas perguntas que o Senhor poderá nos fazer nesse dia. Quando chegarmos diante do Cordeiro, Ele poderá perguntar a mim e a você: o que você fez com o meu filho? O que você fez com o meu filho que eu lhe dei para ser o seu Salvador, para ser o Senhor da sua vida, para ter autoridade sobre a sua vida, para ser o seu mestre? O que você fez com o meu filho? É possível que Ele nos pergunte também: o que você fez com o que eu lhe dei? A quem muito foi dado, muito será cobrado. O que você fez com o que eu lhe dei? Eu lhe dei tempo de vida, eu lhe dei saúde, eu lhe dei inteligência, conhecimento. O que você fez com o que eu lhe dei? Você guardou para si mesmo ou foi generoso ao ponto de distribuir e abençoar outras pessoas? Ser bênção na vida de outras pessoas? O que você fez com tempo, tesouros e talentos que eu lhe dei? Esse será um dia feliz para alguns, triste para outros. Bem-aventurados, felizes, aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. O Senhor certamente chegará. Pedro diz que Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem tardia, demorada. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele chegará. E felizes são aqueles que estiverem prontos, mantendo acesas as suas candeias, fazendo a vontade do seu Senhor, fazendo a vontade do Senhor todos os dias de suas vidas, e ainda
procurando ser prudente e fiel. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Você está pronto para encontrar-se com Jesus? Lutero dizia que vivia como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Você está pronto? Está preparado? Você pode dizer do fundo da sua alma: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor Jesus, hoje, porque eu estou pronto, eu estou preparado para me encontrar contigo. Meu coração já está arrumado, já está limpo, já está purificado, santificado pelo Senhor. Este é o momento de você tomar a decisão de acender a sua candeia e conservá-la acesa todos os dias. A candeia da sua comunhão com Deus, a candeia de um relacionamento profundo e consistente com Deus. Relacionamento este que permitirá a você viver no centro da vontade do Senhor, fazendo exatamente aquilo que o Senhor espera que você faça. Sendo prudente e fiel. Pai Celeste, Deus bendito, nós nos encontramos aqui diante do Senhor. Estamos a caminho da eternidade. Quer queiramos ou não, quer admitamos ou não, estamos a caminho do nosso encontro contigo. Sabemos que teu Filho virá outra vez. Ele voltará. Ele não apenas morreu e ressuscitou, como celebramos hoje pela manhã, Ele voltará. E, ó Deus, nós te pedimos que por misericórdia e graça, Tu trates, ó Deus, os nossos corações. Ajuda-nos a colocar em ordem os nossos corações, pensamentos, sentimentos, emoções, de tal forma que, quer Ele venha à meia-noite, de madrugada, no nascer do sol, no pôr do sol, ao meio-dia, Ele nos encontre preparados, como administradores fiéis, prudentes, comprometidos com a sua vontade, não com os nossos interesses particulares e pessoais. E que enquanto o teu Filho não voltar, ajuda-nos a manter acesa, a conservar acesa a nossa candeia, vivendo, ó Deus, uma comunhão íntima, profunda, consistente contigo. Nós clamamos ao Senhor
Ajuda-nos a nos preparar para esse grande dia. É o que te pedimos. Somos servos, ó Deus, que sabem a vontade do Senhor. Não podemos dizer que não tínhamos conhecimento da Tua vontade. E isso gera sobre nós uma responsabilidade tremenda. Estando aqui domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, estudando a Tua palavra com os nossos irmãos. Que responsabilidade temos sobre nós. Não podemos, em hipótese alguma, dizer que não sabíamos, que não tínhamos conhecimento, que éramos ignorantes. Sabíamos a vontade do Senhor, sim. Uma vez, conhecedores da Tua vontade, dá-nos força, coragem, para tomar as decisões que precisamos tomar, para ajustar nossas vidas ao Teu querer e ao Teu propósito. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.